Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Hoje a gente tem mais um convidado especial. A gente vai trazer uma história bem legal de uma empresa que está inovando bastante no mercado imobiliário. E aqui com a gente hoje o nosso convidado, Rafael Steinbruch. Rafael, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Para a gente começar, Rafa, queria que você contasse aí um pouquinho da sua história, como é que você chegou no mercado imobiliário, conta um pouco aí para a gente. Legal. Eu sou de São Paulo, eu estudei administração e a época quando eu fazia administração tinha duas carreiras bastante concorridas que as pessoas buscavam, né? Que era consultoria e banco de investimento. Acabei aplicando para as duas, eu passei em uma consultoria e um banco de investimento e por curiosidade né, e também um pouco do glamour que tinha na época de banco de investimento, acabei optando para trabalhar em IB, né, que é Investment Banking, em um banco americano chamado Morgan Stanley. E lá fiquei 2 anos e pouco, a gente era multissetorial, né, os analistas, então tive um pouco de exposição de real estate, mas não era muito meu foco. Fiz pouco projeto no imobiliário, acabei saindo por opção, aprendi mas não era uma carreira que eu queria seguir, tinha falta um pouco do chão de fábrica, barra dos ativos reais, saí, tirei um ano sabático, voltei, com algumas ideias de empreender, eu fui viajar, eu acabei indo para 40 países, fazendo mochilão, voltei, mas não estava pronto para empreender, as coisas que eu tinha pensado não deram muito certas, não tiveram tração, voltei para o mercado de trabalho, trabalhei por um ano num fundo de investimento privado, né, private equity, e aí, um ano depois, o fundo acabei recebendo uma proposta para, na verdade, uma indagação de uma headhunter para me juntar a um fundo de investimento privado imobiliário americano que chama Starwood Capital. Não sabia, para falar a verdade, até esse momento não sabia muito não. No caminho da entrevista, fui estudando o que era cap rate, o que era aqueles termos, né, que tinha específicos de imobiliário, mas acabei sendo contratado. E foi lá que eu aprendi, desenvolvi. A princípio, a posição era para olhar a América Latina, basicamente Brasil e México. Aqui de São Paulo, eles estavam aqui em São Paulo. A gente tinha 3 investimentos, um que era um desenvolvimento de hotel, outro era um desenvolvimento residencial e o terceiro era uma participação numa empresa de logística, de galpão logístico. Isso foi em 2014, eu entrei, tinha um pipeline grande, desenvolvimento de shopping, olhando compra de hotel, só que desses 3 investimentos, 2 começaram a ir muito mal logo depois que eu entrei. Então, deu final do ano em 2014, eu estava 6 meses na empresa só, eles decidiram fechar a operação na América Latina e dispensaram todo o time. Eu fui convidado a me juntar ao time nos Estados Unidos. Então, em 2015, eu vou para os Estados Unidos. E o que eu achava, se eu achava que tinha aprendido alguma coisa de imobiliário nesses 6 meses, quando eu cheguei lá, eu vi que o buraco era mais embaixo, assim. Um mercado ultra desenvolvido, tem 3 frentes que eu vi que a gente deve muito ao mercado americano. Uma é a parte do serviço na propriedade, na gestão das propriedades, muito mais profissionalizado em todas as classes de ativo, não só no escritório, no galpão, que é mais comum aqui, mas também o residencial, hotel. A outra é a disponibilidade de dados. A gente acabava subscrevendo algumas bases de dados que a gente sabia quanto que alugava aquela laje naquela localização, uma cidade tipo secundária, terciária, tinha todas as informações, quem que foi o broker, quem que foi a imobiliária que alugou, qual que foi o preço, termos, todo o histórico daquele piso. Então, esse acesso à informação, a esses dados, permitiam com que as análises fossem muito mais profundas e as tomadas de decisão também muito mais pautadas em informações e menos em assimetria de informação, né? Enquanto eu estava aqui no Brasil, a gente conseguia... muito da informação que a gente conseguia era através de relacionamento, conhecia o gerente do shopping, que me falava quando estava alugando aquela loja e tal. Lá não, a informação é ampla, assim. Então, e por último, o mercado de capitais. Eu lembro que
aqui a estruturação de dívida lá ela tem 14 tranches. Eu não vou entrar muito nos detalhes, mas basicamente a gente comprava ativos que a gente alavancava, toda a operação era alavancada, e essa alavancagem, essa dívida, ela era quebrada em perfis de risco em 14 pedaços, né? Então, tipo, eles dão letras a partir. Então, o que isso quer dizer, basicamente? Quer dizer que tem 14 perfis de riscos dispostos a serem credores daquela operação imobiliária. Então, isso dá muito mais liquidez, muito mais celeridade. Para contratar uma dívida lá, nesses termos, 2 semanas, você está com dinheiro em caixa. Então, foi um grande. O primeiro ano que eu estava nos Estados Unidos, eu fui assim. Apanhei de tudo que era lado, que era o único não americano do time de investimento, não tinha experiência nenhuma com aquilo lá. Ouvia falar de cidades que, né, nunca tinha ouvido falar antes. Então, foi um ano de bastante aprendizado, mas que logo depois, na hora que eu vi, eu falei, putz, em algum momento eu vou querer. Era como se quase se eu estivesse vivendo o futuro e querer voltar para o Brasil, né, voltar para o passado para acelerar um pouco o desenvolvimento nessas frentes. E a principal tese do fundo para os Estados Unidos e para a Europa era o residencial para renda, uma classe de ativo que eu nunca tinha visto, né? Também era completamente novo, porque no Brasil nunca se desenvolveu institucionalmente. E aí a gente, o fundo do período que eu tive lá, que foi de 2015 a 2019, a gente passou, sei lá, de 12 mil apartamentos sob gestão para 120 mil. Com transações onde a gente comprava portfólios de 15, 20, 30 mil unidades. São prédios inteiros operados. Nesse processo, a gente comprou também uma administradora de residenciais. E aí, qual que era o motivo desse posicionamento do fundo para o residencial para renda? Era uma mudança demográfica, né? Os mileniais, à época, estavam entrando cada vez mais na força de trabalho. Hoje a gente está na geração seguinte, trabalhando na geração Z, que eles chamam. E é uma geração, por alguns fatores, que é mais locadora do que proprietária, sendo o principal, eles não conseguem montar reservas de capital para conseguir dar entrada no imóvel. Então, o preço do imóvel subiu muito acima da renda das pessoas e o custo de vida dessa geração, voluntariamente e involuntariamente, é bom dizer, não é só voluntário, é mais alto. Então, ele não economiza, ele prefere consumir experiência, prefere viver o presente do que pensar no futuro, e isso faz com que o market share da locação ganhe, assim, comparado com a geração anterior, é gritante nas fases de vida, com mais locadores tem do que tinha na geração passada nas idades. Então, a gente apostava muito nessa parte demográfica, e isso não é algo restrito aos Estados Unidos, o que é importante dizer, é algo que acontece no mundo inteiro, e a gente, né, Brasil, Europa, China. Então, eu olhava para o Brasil e via que o mercado de locação residencial ele estava do mesmo jeito, né, a gente está do mesmo jeito desde a lei do inquilinato há 40, 50 anos, fazendo tudo igual. Então, para mim, isso é um problema, mas óbvio que era a solução. É um mercado tão grande, tão mal servido nesse sentido de soluções mais tecnológicas e da institucionalização da classe do ativo. Ninguém, em nenhum momento, pôs o cliente inquilino no primeiro lugar. Né? Ninguém deu como você quer morar, o que você quer, o que é importante, qual que é a dor do processo de locação, qual que é a dor pós-locação, que também é importante. Não é só facilitar a locação, mas também fazer com que ele tenha uma experiência incrível naquela unidade e queira ser locador por mais tempo, queira consumir o teu produto para as fases seguintes da vida. Então, essas perguntas foram a fundação do que a gente decidiu montar a Yuka, a partir de estudos de outros países. A China é meio longe física, mas tinha uma dinâmica muito parecida com a brasileira, em termos da propriedade, de quem era a propriedade de locação, dessa decisão de investimento imobiliário mais patrimonial e menos rentista, no sentido de que as pessoas investem para o longo prazo pela valorização que o imóvel vai dar e não pelo quanto ele vai render no aluguel. Então, a China era muito parecida e tinha também um problema que a gente tem aqui, que era, nos principais bairros, a maior parte da oferta era de 3 dormitórios ou mais, enquanto o mercado de locação ele é 90% 1 e 2 dormitórios. Então, tinha esse descasamento de oferta e demanda de produto,
que foi por aí que a gente começou a Yuka atacar, que foram nossos apartamentos compartilhados, adaptando um modelo chinês que fazia isso. Então, a Yuka hoje já é uma empresa muito mais evoluída do que isso. A gente é uma plataforma, né, uma marketplace de locação descomplicada, onde a gente fez muita investigação dessa persona inquilina para montar o melhor produto para ela, e hoje a gente está com uma liquidez, mais de 400 apartamentos em operação, uma ocupação próxima de 100%, está 98%, com muita dificuldade, tudo que entra de apartamento sai, então a gente está nesse desafio de crescer e conseguir trazer mais ativos para dentro da plataforma, porque a gente conseguiu entender o que o inquilino quer. Eu acho que esse é o grande diferencial. Então a gente montou um produto, os apartamentos são mobiliados, eles têm algum nível de serviço, uma facilidade que é super importante para esse consumidor concentrar todas as contas numa conta só. Então, eu faço a gestão de pagamento do apartamento, ele não paga IPTU, não paga condomínio, não paga internet, não paga nada, a gente faz essa consolidação e faz essa gestão de pagamento para ele. Então, não atrasa a conta, não chega em casa, tem multa de não sei o quê. Essa gestão financeira é super importante, é uma das dores do locador. Então, tem algumas soluções que a gente montou em cima que fizeram com que a Yuka tivesse uma ótima aceitação no mercado, e hoje a gente está nesse desafio de crescimento mesmo, de trazer mais unidades e atender essa demanda reprimida que hoje a gente tem na plataforma. Muito legal, baita história, baita história. Agora, quais foram os maiores desafios que vocês encontraram no início? Porque o mercado imobiliário é um mercado que acho que a gente já avançou muito, talvez nos últimos 10 anos, muito mais do que nos últimos 50, talvez, mas ainda é um mercado um pouco mais lento para mudança e um pouco mais engessado em algumas coisas. Quais foram os maiores desafios que vocês encontraram, Rafael, no início da Yuka? Assim, quais foram as barreiras que vocês mais tiveram tentando mudar aí um mercado tão antigo? Eu acho que vou precisar de mais de uma hora. Tô brincando. Não, tiveram assim, toda vez que o status quo, né, ou seja, tipo a base, quando você tem uma indústria muito consolidada, ela é muito difícil de mudar, né? Porque tem pouco incentivo para aqueles players mudarem, porque está funcionando e existe uma certa resistência. A gente, eu falo que nós somos 3 fundadores, né? Nós somos 3 loucos e a gente foi começar pelo caminho mais difícil, né? Que foi ter unidades em prédios onde a gente não administrava o prédio, né? Eu tinha uma unidade, um prédio normal, com outros moradores, priorizando bairros onde os moradores têm uma idade mais avançada, porque a gente buscava, no começo, apartamentos grandes, em prédios mais antigos, porque eram esses prédios que eram mais baratos, apartamentos, e aí a gente reformava e alugava, né, fazia um apartamento compartilhado para jovens profissionais. Então, pegava um apartamento de 3 dormitórios, com aquela planta antiga, muita área de serviço, transformava ele em 4 suítes e alugava os quartos individualmente para esses jovens profissionais que trabalhavam nesses bairros. Então, Bela Vista é um caso, Pinheiros, Jardins, Bela Vista para atender o pessoal da Paulista. E aí a gente teve muita resistência de diversas frentes, né? Acho que a primeira barreira que a gente teve que ter respostas foi o arcabouço jurídico, né, o legal, né, a lei do inquilinato, como operar, como fazer um co-living, se é possível fazer pela lei do inquilinato, se enquadra dentro da tipologia, como que eu consigo fazer com que uma matrícula, alugar frações de uma matrícula, se é permitido ou não é. Então, teve um trabalho bastante duro no começo, de 2, 3 meses, que a gente consultou com os principais escritórios de advocacia imobiliária aqui, então o Dati Garcia, Bicalho, etc. O Verano ajudou bastante para conseguir criar e entender quais eram um caminho possível para fazer esse enquadramento jurídico que atendia a Constituição, Código Civil e a Lei do Inquilinato. Então, a gente teve esse primeiro trabalho. E o segundo, na hora que a gente começou, de fato, a entrar nos prédios e alugar ou comprar as unidades, aí era um pouco da resistência do condomínio em si, né? Era isso que eu ia perguntar. Eu vejo muita resistência disso em relação ao Airbnb.
Tudo bem que é uma operação diferente, mas eu acho que a aceitação talvez seja tão complicada quanto, né? Em relação ao condomínio permitir tudo isso que vocês oferecem. Como é que foi isso? Então a gente foi super a fundo na parte do que eu falei do Código Civil, do que a lei permite, mas a gente nunca queria. A gente sempre foi muito conciliador na forma de chegada, e infelizmente o Airbnb tinha feito um estrago gigantesco já. Então, quando a gente falava, nosso contrato, todos os contratos que a gente faz são contratos de 30 meses. Então, a Yuka é uma plataforma de longa estadia, né, de long stay. A gente não faz curta temporada. A nossa missão de empresa é transformar a vida das pessoas através da moradia. Então, a gente realmente quer desenvolver uma plataforma que ocupe esses espaços obsoletos ou que dê nova vida a ativos que às vezes já estão um pouco defasados, como são esses apartamentos de 150 metros quadrados sem lazer na Bela Vista, que não tem uma família que queira mais usar aquele apartamento da forma como que ele era, e por isso justamente que ele estava à disposição a preços mais baixos do que a média do mercado. Então, a chegada é sempre... No primeiro tem muita resistência, então a gente explicava o modelo, como que era, que não era que a gente ia cumprir com todas as regras do condomínio, que as pessoas iam ficar com prazo mínimo de 12 meses, 6 meses. Então, conseguir desmistificar vamos falar, o produto como um negócio de alto fluxo, que a gente concorda, tá? Tem condomínio que não está preparado para lidar com pessoas diferentes entrando a cada hora, né? A cada dia uma pessoa. É algo que precisa de uma adaptação na portaria, não adianta você manter a forma como você opera um prédio, né, de 20 residentes que são os recorrentes. Essa mudança, então teve uma parte de desmistificar do que a gente fazia. Agora, é óbvio que tem muito preconceito, né? Você chega numa... eu, de certa maneira, estou democratizando um pouco o acesso. Eu alugo um quarto a R$ 2.500, então tem uma pessoa com uma renda compatível a isso, então no máximo ganha, sei lá, R$ 10.000 no máximo, morando num apartamento de 150 metros quadrados que, reformado, vale seus R$ 2 milhões. Claro que o cara do andar de cima tem um padrão de vida superior àquele Yuker, né, aquele inquilino meu que estava lá. Então, tinha muita resistência e a gente sempre deu força aos nossos inquilinos, né? Então, casos infelizmente, essa é a realidade brasileira, assim, de racismo, que a gente foi super forte e apoiou, porque... E no final, hoje, a gente tem histórias muito felizes, assim, da convivência dos nossos inquilinos com o prédio, com os idosos, e de fato, assim, a checagem de crédito, para entrar na Yuka, para você virar o inquilino, você passa por 3 checagens de crédito, você passa por uma checagem de crédito de antecedente criminal super detalhada. Então, a gente mais barra do que admite pessoas. Então, a gente tem muita segurança na pessoa que está indo fazer parte daquele comunidade, daquele condomínio até certo ponto. Então, vamos falar, pós o onboarding, pós as pessoas mudarem, a gente tem muito, muito, muito pouco problema com os condomínios. Agora, o convencimento, até chegar a esse ponto, já tiveram problemas. Hoje, a Yuka é uma empresa mais consolidada, mais conhecida, é muito mais fácil do que era quando a gente começou. Mas isso foi claramente uma dor, um desafio que a gente teve no começo da operação. Os desafios vão mudando, né? Os problemas vão, conforme você vai crescendo. E hoje eu acho que a aceitação do nosso produto ela é bem difundida. A nossa dor maior é justamente conseguir trazer mais imóveis para a nossa plataforma e a dificuldade de lidar com o custo de capital que subiu muito com esse aumento de juros, né? Então, lá atrás, a gente, era barbada. Os prédios que a gente comprava, esses apartamentos que a gente achava, eles entregam 9%, porque a gente compra muito abaixo do custo de posição. Na reforma, a gente é verticalizado, então o custo de reforma é 40%, 50% abaixo do que custa para uma pessoa individualmente contratar para fazer uma reforma semelhante. A plataforma é própria, então toda essa integração faz com que eu consiga entregar para o proprietário, o investidor, um rendimento de 9%.
Agora, só que 9 quando os juros, quando a Selic estava 2, era incrível. Agora, 9 quando a Selic está 9,75 para 11, é um pouco mais difícil essa venda. Então, os desafios mudam assim conforme a empresa vai amadurecendo, mas o que é muito positivo para a gente é que a gente achou esse fit de produto, né? A gente conseguiu montar algo que as pessoas querem morar e que estão buscando constantemente a Yuka para ter um Yuka deles. Então, isso é gratificante, mas acho que esses foram os principais desafios. Boa. Quando você fala que vocês montaram um produto onde as pessoas queiram morar, né? Ou que vocês ouviram o que os inquilinos queriam. O que isso significa na prática? Assim? Quando a gente vai, se eu for pensar num produto Yuka, o que ele tem que o restante do mercado não tem? Se a gente for comparar, talvez, com um apartamento de um proprietário, de um proprietário pessoa física qualquer que quer alugar o imóvel dele. Legal. Vou quebrar em duas partes, tá? Tem da jornada do consumidor. Primeiro, quando ele busca na Yuka, quando ele entra no yuka.live, ele sabe que o imóvel vai estar dentro de um padrão. Então, ele tem segurança do que a Yuka oferece. Então, qual que é esse padrão? Os apartamentos são 100% mobiliados. Então, é move-in ready. Ele pode ter certeza do que ele achar lá vai ser um apartamento que ele consegue chegar com as malas e morar perfeitamente. O segundo ponto, passando uma vez que ele achou o imóvel, a experiência de locação ela é completamente digitalizada, então não precisa de fiador, não tem fricções, ele sozinho, a pessoa mandando os documentos necessários, né, que ele manda pelo processo digitalizado do site, preciso desses documentos seus, ele mandando isso, ele é uma pessoa que perfeitamente pode locar sem precisar de mais ninguém. Óbvio que ele tem que quadrar dentro da régua de crédito que a gente tem. Não adianta você ter uma renda mensal de R$6.000 e querer alugar um apartamento que é 3 mil, não vai passar. Então a gente faz essa direcionamento, você ganha 6, o de 3 você não pode. Você pode olhar coisa abaixo de 2.400 aqui, você pode buscar. Então tem um pouco de todo esse processo. E aí, uma vez que ele alugou, o imóvel estando disponível, ele pode mudar dia seguinte, 2 dias. Então, é um processo sem fricção, muito rápido. Isso para locação. Pós-locação, quando ele fecha, a gente faz toda a mudança dele. Então, tem um serviço, fechou, marca a mudança, todo o onboarding dele, entra no apartamento, como que funciona, e ele abaixa o aplicativo da Yuka, que através desse aplicativo ele tem todos os serviços, ele gera toda a forma do pagamento, se ele quiser contratar serviços adicionais, ele também pode, toda a parte de atendimento, então qualquer coisa que acontece no imóvel, ele abre um ticket no aplicativo, tive esse problema tal, o time prontamente já atende, em 24 horas a gente manda o manutencista, se é uma questão física. Então, sempre o imóvel vai estar naquele padrão e a gente não entra numa discussão, tive um problema aqui, não, tem que chamar, me manda um orçamento, chama um encanador você, me manda um orçamento. Não, assim, abre o ticket, ele vai para o trabalho dele, vai tocar a vida dele, a gente vai lá, faz, arruma, ele volta, tá consertado. Então, essa facilidade de não ter que se preocupar com o próprio imóvel acaba gerando uma segurança muito. O cara tem um tempo livre para ele mesmo. Então, e como eu te falei antes, a parte que é um super diferencial é a parte da gestão de pagamento, de não ter que se preocupar com nenhuma conta extra. A gente aluga sempre por valor fechado, então é o pacote. Você vai entrar na Yuka, ele vai lá, 2.700, não tem R$1 a mais que você vai ter que pagar, não tem surpresa, esse vai ser o teu custo da locação durante, né, com as correções, 12 meses, tá, normal, mas esse é o pacote 100% completo, incluso de tudo, internet. Minha internet está mais ou menos, abre um ticket, a gente manda um técnico, faz avaliação. Então, esse pós-venda é muito diferente do que hoje tem disponível no mercado. E isso faz muita diferença. 20% já, está quase 25% das locações que a gente faz são recomendações dos nossos próprios clientes.
então que a gente chama Member Get Member, que é basicamente um user já indicar para outro. Isso é um número fantástico para mostrar que realmente as pessoas gostam e apreciam o produto que a gente monta. E eu acho que o último ponto assim nosso é de não criar a gente, e cada vez mais está vendo que a demanda da quem mais precisa desse produto, onde tem mais profundidade da demanda, é na classe média baixa. Então, são unidades que idealmente até R$3.000 de aluguel, que basicamente quem entrou aqui disso alugou tudo em menos de 15 dias. Tem uma gordurinha, dá para pensar 3.500, 4, mas o grosso, assim, até R$3.000, de 2 a 3 mil reais, a liquidez tem sido... Porque são pessoas muito mal servidas de produto, né? De não ter essa possibilidade. Então, e o último ponto é a localização dos imóveis. A gente está sempre do lado de transporte público. Assim. O meu inquilino, maioria não tem carro, principalmente nesse apartamento compacto, no compartilhado ou num dormitório. Então, para ele, ter o metrô do lado de casa é muito, muito fundamental. E o ideal, assim, do que a gente rodou de pesquisa, são 45 minutos de deslocamento de porta a porta do trabalho para casa. Então, a gente sempre, quando a gente chega a um apartamento novo, chega a um lead novo, a gente sempre tem que entender que mercado de trabalho eu consigo servir esse apartamento com. Para ter certeza que ele tem a possibilidade de chegar em 45 minutos nesse pós-trabalho, na Paulista, na Zona Sul, no Brooklyn, na Chácara Santo Antônio, Faria Lima, Zona Norte. Então, a gente faz esse levantamento também para entender a conectividade daquela unidade dentro da malha urbana. Muito legal. Agora, beleza, lado do inquilino ficou muito claro, deu para entender direitinho. E agora eu queria explorar com você, Rafa, um pouco, como é que o nosso público principal aqui são corretores imobiliários. Como é que algumas imobiliárias, alguns corretores, eles podem ter algum tipo de interface com a Yuka e se beneficiar e ajudar a Yuka também? Qual que é a interação que tem com o mercado? Legal, ótima pergunta. A gente tem algumas frentes, né, que o desafio nosso na Yuka é conseguir trazer imóveis para dentro da plataforma. Então, a gente não trabalha só em uma frente para contratação de imóveis, a gente trabalha em 3 frentes principais. A gente tem focado muito em gestão agora. Então, a Yuka ela não faz locação com sublocação. Então, se tem aquele proprietário que quer o imóvel, aluga, e daí você faz o investimento e subloca e ganha em cima de mim. Esse não é o modelo que a gente faz, a gente só faz gestão ou compra. Eu vou falar primeiro de gestão e depois na compra ela é um pouco mais específica no tipo de ativo que a gente busca, por uma questões até do custo de capital hoje que subiu, então não é qualquer tipo de imóvel que a gente vai comprar. Hoje na gestão a gente tem uma melhor tração, tá, com imóveis novos, que estão ou no contrapiso ou foram entregues recentemente, porque a gente tem uma solução toda já pronta do memorado descritivo, do fit-out, de comprar todo o material em obra. Então, hoje, o custo de fazer uma unidade de um dormitório para a gente, ele é muito mais baixo do que o próprio inquilino fazer. Então, entrar antes, né, já com o produto Yuka, antes daquele proprietário já ter definido o que ele vai querer fazer naquela unidade, facilita muito, porque ele já entra com o produto super conectado com aqueles pontos que são essenciais do que a gente fez de pesquisa para o nosso cliente. Então, gestão para esse tipo de... E a gente financia o fit-out também, não precisa pagar tudo à vista. Então, se tiver clientes nesse sentido, a gente pode trabalhar junto e ver um modelo de parceria de remuneração conjunta do lead gerado. E também faz gestão para proprietários que já possuem imóvel, e principalmente grandes proprietários que têm mais de um imóvel que realmente tem essa finalidade da renda. Qual que é a dificuldade? Um pouco da dificuldade que a gente tem quando a gente entra para pessoas físicas que já possuem imóvel um pouco mais antigo,
Eu ainda não tenho uma linha de... Assim, a gente exige que o proprietário faça vamos falar, a reforma, a adaptação para aquilo que a gente acredita ser o melhor modelo. Então, existe um investimento associado, alguns proprietários não têm a disponibilidade de fazer esse investimento. A gente está trabalhando em conseguir ter uma linha de crédito, algum nível de crédito para conseguir viabilizar, mas esse é um entrave, mas a gente avalia principalmente 1 e 2 dormitórios, acho que é importante dizer, nessa parte de gestão. E tem uma terceira via, que a gente tem uma segunda via que a gente trabalha, que aí, se existe um imóvel que já está enquadrado nos padrões da IUCA, ou seja, que tem um mínimo requisito, vamos falar que você é uma administradora que tem imóveis que são imóveis mobiliados, e que você estão prontos para mudar, eles se enquadram dentro do que a IUCA oferece. Aí a gente tem uma parceria com uma parceria de operador, tá? Então a gente possibilita que essa administradora liste esses imóveis no nosso marketplace com a marca dela. Então, vamos falar, você tem uma marca, você administra 100 imóveis, Capela, que são imóveis que são mobiliados, que estão, que o proprietário fez esse investimento, que estão prontos para serem habitados, tem um mínimo nível de serviço, tem uma internet contratada, etc. Aí a gente abre, permitir para você anunciar esses imóveis direto na Yuca.live como Capela. Então, a Capela está aqui oferecendo um estúdio de um dormitório na República por 2.400. E aí, obviamente, que a gente faz toda a parte do contrato, da contratação da unidade. Então, vou entrar, teve um lead, quer fechar, Vini, está aqui a reserva, tal, contrato, assina o contrato, passo para você, para fazer o move-in. E aí, a única coisa que a gente faz é essa gestão do pagamento, porque é importante para esse inquilino ter esse boleto único, né? Então, isso a gente continua fazendo ao longo da estadia dele com a Capela, mas, de resto, ele é um cliente da Capela, ele vai ter interface com o atendimento da Capela. Vamos falar, é um lead que eu gerei para vocês, para ocupar a unidade. E aí, a última frente, que é a parte de compra, hoje a gente tem focado um pouco mais em prédios, tá? Em compra de prédios inteiros, porque a gente entende que são nesses que, na reforma, no retrofit, na operação dele, eu consigo entregar a rentabilidade necessária para o meu investidor, que subiu muito. Então, a gente tem comprado, a gente fechou, hoje está em reforma um prédio em Pinheiros, na esquina da Rua dos Pinheiros, com a Pedro de Moraes, que a gente comprou, era um prédio dos anos 60, residencial de um dono só, que a gente está reformando, dando uma atualizada. A gente está olhando, está próximo de fechar um hotel também, para conversão para residencial. Então, a gente tem esses ativos que a gente busca para criar produto de 1 e 2 dormitórios, para atender essa demanda latente que a gente tem na plataforma, tendo a operação do prédio inteiro. Então, E, obviamente, a gente pode fazer gestão para terceiros que têm prédios. Tem famílias patrimoniais, a gente está com dois imóveis, 2 prédios em obra agora, que falaram, eu não quero vender... eu devo já admitir, eu pago, eu não sou um ótimo... O preço que a gente oferece é um pouco agressivo, não é porque eu sou maldoso, é porque o meu custo de capital está muito alto. Então, a gente... E é o seu negócio no fim, né, Rafa? Então, assim, a gente realmente bida o que a gente pode, às vezes não atende os anseios do proprietário. E tem proprietários que sabem que o ativo está defasado, que da forma como está, ele vai conseguir muito pouco vendendo, e que topa entrar num modelo de gestão onde a gente faz a obra para ele, a gente faz o projeto, pega o meu time de arquitetura, a gente vai lá, visita, faz o levantamento inteiro, gerenciamento de obra, faz todo o projeto, executa, adapta, e todo esse investimento a gente consegue fazer uma intermediação. Ele não precisa investir, a gente consegue pegar um CRI, ou alguma forma de dívida para ele fazer o investimento no ativo para reposicionar. A gente sempre garante que a dívida, o custo da amortização e juros da dívida, cabe dentro da operação futura da IUCA. Então, a IUCA é uma garantidora da parcela da dívida pela operação. Então,
Esse é um modelo bem legal para aquelas, né, você tem um cliente que tem o prédio, que um prédio que não está performando dentro da sua capacidade, que está um pouco defasado, a gente pode montar uma solução nesse sentido de gestão do prédio, de adaptação para residencial para renda com a operação da Yuka. Legal. E se eu trabalho com locação, eu posso oferecer um imóvel da Yuka para algum cliente? Tem algum tipo de linha nesse sentido, dos corretores alugarem os imóveis da Yuka? A gente não. Como o processo é 100% digital, a gente não tem muito vou falar, essa linha de trabalho, entendeu? Uhum. Até porque hoje não, a minha dor na empresa não é locar a unidade, é trazer unidades Uhum. para dentro. Eu preciso de mais unidade. Eu acho que o caminho, né, os canais que a gente tem hoje para captação de clientes, inquilinos, tem funcionado bem. Por um tempo a gente considerou até dar né, por lead gerado, né, por lead que fecha, dividir o primeiro aluguel que a gente cobra, alguma coisa do tipo, mas hoje a gente não tem nada em vigência nesse sentido. Legal, beleza. Se a gente pensar aí nos próximos 3 anos, o que a gente pode esperar da Yuka? O que a gente vai ver aí de mudanças no mercado a partir de vocês? 3 anos. Pode Eu ser acho que dois, pode ser cinco do é, futuro. é, o que para mim está muito claro é que essa mudança do residencial para renda, vamos falar, essa versão 2.0, ela é real. Isso não volta atrás. Então, a gente deve ver um crescimento dessas, não só da Yuka, mas também das demais operadoras no espaço. E isso acho que faz a tecnologia dentro do imobiliário, ela vem para facilitar o processo, ela vem para criar uma melhor experiência para as partes da relação, não para os dois, vamos falar, stakeholders, né? Tanto o inquilino quanto o proprietário. Então, com o tempo, acho que em 3 anos, provavelmente você vai ter uma maior adesão, um maior conhecimento do inquilino dessas plataformas, né, da Yuka e das demais plataformas. Então, a gente deve conseguir trazer boa parte da demanda de locação nas grandes cidades para a plataforma. E por parte dos proprietários, a gente realmente quer o que a gente oferece uma solução de A a Z, de conseguir, de fato, fazer com que ele só beneficie daquilo que o imóvel gera e não tenha que se preocupar com o dia a dia, com os problemas inerentes, que acabam também sendo uma melhor, é o que a gente acredita ser uma melhor experiência para conseguir atrair cada vez mais imóveis para dentro da plataforma. Então, eu acho que isso é uma avenida de uma mão só, assim, essa transformação no residencial para renda. A gente pretende, a Yuka daqui a 3 anos, eu acho que provavelmente vai estar em mais cidades, não vai estar só em São Paulo, e a gente vai ter produtos, a ideia é ter mais produtos para mais diferentes pessoas locadoras, né? Hoje a gente ainda é muito jovem profissional, ainda muito começo de carreira, casais, sem filhos, estamos começando a ter um pouquinho mais de família, mas ainda pouco. Mas como plataforma, a gente quer ser a solução de moradia para todas as fases da vida, desde aquele jovem profissional começando a carreira, que começa no apartamento compartilhado, até, quem sabe, aquele casal de idoso que ficou no apartamento grande e decide vender o apartamento e morar de aluguel né, numa solução que tenha serviços para a terceira idade. Então, a nossa ideia é realmente ter esse produto para todas as fases da vida. Espero que até lá a gente já tenha em curso isso, e eu acho que é importante falar que a nossa intenção é sempre trabalhar com o mercado, né? Eu acho que agora a gente precisa entender
que o mercado está em transformação, né? Não adianta querer que a gente trabalhe com o mercado da forma antiga, porque a forma antiga não atende aos anseios do cliente, eu acho que é o ponto-chave aqui. E aí, no nosso caso, a gente tem idades muito diferentes de clientes, né? Meus clientes proprietários são mais velhos, na média, tem 60 anos, coisa do tipo, e meu cliente locador, ele é de uma outra geração. Então, existe um descasamento muito do que esse cara acha que é o ideal para apartamento, do que esse inquilino acha que é ideal para o apartamento. Então, o que a Yuka faz? A gente é basicamente um tradutor de conseguir fazer a gente encontrar o meio do caminho. Né, de conseguir comunicar com esse proprietário para fazer o que é melhor para ele, porque é esse cara que aluga, né, é o cara que não tem dinheiro ainda para comprar, é o cara que está na correria do começo da vida, acabou de chegar em São Paulo, não conhece gente ainda, então é importante cada vez mais estar tendo a confiança do proprietário para falar, vocês sabem o que vocês fazem, eu acredito em vocês e estão vendo o benefício de você ter uma solução integrada como da Yuka. A gente acabou de fechar, tinha um proprietário que tinha 5 unidades, ele deu 4 para o quinto andar e falou, eu vou experimentar vocês, pega essa aí uma. Aí foi um parto para conseguir convencer o cara a me dar essa unidade. Daí foi lá, difícil, não sei o quê. E eu falei, vou te alugar essa unidade acima do que você consegue no quinto andar, quero ver. A gente lançou a unidade. Uma semana depois estava alugada por 15% acima do que ele estava anunciando no quinto andar e não tinha alugado ainda. Ele pegou a segunda dele, ele alugou 2, a terceira que estava lá, ele já passou para a gente. Então, por quê? Porque ter essa solução completa faz com que a gente consiga um prêmio em relação ao mercado de experiência. Então, para esse proprietário, ele falou, putz, se dá problema na unidade, eu não tenho que... O cara não me liga, não me enche o saco, liga para a Yuka, é tudo Yuka, no aplicativo da Yuka, não chega nada para mim, só chega o aluguel no final do mês, e se por acaso eu errei, a Yuka errou o crédito do cara, não sei o que, o cara está atrasando alguma coisa, a Yuka cobre. Então, tem o seguro fiança somos nós. Então, isso tudo faz com que as duas pontas tenham uma experiência melhor. Então... Por isso que eu acho que assim, a gente eu preciso de mais imóveis, a gente é super flexível a formas como a gente pode trabalhar junto, a gente está super aberto a propostas, a ideias. É importante a gente ter esse feedback, essa troca, porque não necessariamente a gente está tão em contato com a ponta proprietária que nem as imobiliárias estão, para a gente conseguir criar canais e crescer juntos. Assim, eu acho que não temos a intenção e sempre... imagina o tamanho de empresa que eu tenho que montar. Não existe, a captação de imóveis ela é muito pulverizada, né? Ela é muito de relacionamento. Não tem como você se propor transformar, né, a indústria de um jeito, todos os imóveis listados vão estar na minha plataforma. A gente não acredita muito nisso, não. A gente acredita de dar a destinação àquele imóvel, aquele ativo, para maior rentabilização para o proprietário e o uso residencial para o máximo número de pessoas possível. Então, a gente faz esse casamento e a prospecção sempre a gente depende de imobiliários para a prospecção de potenciais parceiros, potenciais vendedores desses imóveis que a gente acredita. Boa. E se eu sou um corretor e quero oferecer um imóvel para vocês, como é que eu faço? A gente no site tem uma aba lá, parcerias, você pode indicar imóveis para a gente, ou você pode também, a gente tem um time de atendimento a corretores, que eu posso passar o e-mail, acho que do Hermes, que vai ser talvez que é responsável por isso, mas eu só quero confirmar se dele é hermes@yuka ou se tem alguma coisinha a mais. Não, beleza. Mas fica tranquilo, depois se quiser me passar, eu coloco na descrição do episódio e fica mais fácil. Beleza, eu te mando o e-mail do Hermes. O Hermes ele é responsável por essa captação de imóveis através de parceiros. E é a ponta de contato para essas discussões.
Boa. Rafa, a gente tem só indo para o final aqui do episódio, a gente tem uma tradição aqui no Senta aí Podcast, que no final a gente sempre pede para os nossos convidados darem 3 dicas. E aí podem ser dicas de mercado, dicas que você leva para a vida, dicas que você levou para sua carreira. Então aí eu queria pedir para você essas 3 dicas, e depois delas que você passasse aí onde a gente consegue encontrar rede social, os contatos da Yuki seu aí para o pessoal que quiser acompanhar o trabalho de vocês. Legal, 3 dicas. Acho que a primeira é um pouco clichê, mas você só consegue construir um produto que as pessoas querem. Então, as melhores... a gente recebe, e até porque você já tem empreendido, tem pessoas que têm ideias mirabolantes, etc., mas você falou, quem vai usar isso? Quem te pediu? Que problema você está tentando resolver? Né? Então, eu acho que principalmente quando chega um cliente que não sabe o que ele quer direito, tal, é função você entender, forçar para entender exatamente ou dar o direcionamento para o que ele quer. Então, construir, oferecer um produto que as pessoas querem. O segundo, que é muito associado a um valor que a gente tem na empresa, que é ser curioso, humilde, ser aberto, humilde. Não tem resposta certa, definitiva. As coisas, hoje o mundo ele é muito móvel, então não dá para ter convicção. Não. Quando a gente começou a empresa em 2019, não é tão, menos de 3 anos atrás, a realidade era de um mundo de PropTech, do modelo que a gente mora, era um modelo completamente diferente do que a gente opera hoje. Se eu tivesse seguido, não é isso que a gente vai fazer, porque foi isso que eu captei dinheiro para tal, cara, não estaria nesse podcast falando com o Vini hoje. Assim. Então, essa adaptabilidade ela é muito importante nos negócios, principalmente no Brasil, que a regra do jogo muda a cada... A gente é surpreendido direto assim, por mudanças que impactam o negócio, então você tem que ser rápido de falar, puta, aquele caminho que eu estava indo não é mais possível, vamos sentar, adaptar e ir para outra direção. Então não adianta querer fazer as coisas do mesmo jeito, continuar fazendo do jeito que você está, por convicção, porque no fundo a onda vai passar e não vai te levar. Então eu acho que esse é um ponto importante. E terceiro, a gente tem um modelo, uma coisa que foi uma discussão muito profunda que a gente teve aqui, que é quando a maré está alta, você não vai ter nada pelado. E a gente nunca, por muito tempo, a gente se comportou dentro do mercado nascente muito conservador, assim, de falar, puta, o aluguel aqui eu consigo tanto. Vinha meu concorrente falava que ia dar 2 vezes mais. Né? Ou fazia um panfleto gigantesco, não, garantido 1% ao mês. Tipo, aqui esse imóvel você comprar vai dar 1% ao mês. Eu falava, cara, rodei meus... A gente sempre usou muitos dados para tomada de decisão. A gente falou, não vejo. A gente sempre chegava para o proprietário e falava, não, mas o cara veio aqui e me falou que eu ia ganhar isso, vocês não acreditam no meu produto, vocês estão menosprezando o que a gente faz aqui. Eu perdi muito negócio sendo correto, indo aonde a gente acreditava que era o preço, onde tinha liquidez. Né? E perdi negócio. E pus em risco, teoricamente, a adaptação da empresa, porque eu não consegui ser imoral e jamais fui para um potencial parceiro, falar, putz, dei um valor, eu falei alguma coisa que eu não conseguia entregar. Então, hoje a Yuka está num ciclo de entrega. O fato de a gente ter 97% de ocupação é porque a gente bateu e fez o que a gente acreditava. E não caiu na onda de se levar pelo mercado que estava inflando tudo e falando algumas coisas. Então, essa credibilidade nos negócios é muito importante. Né? Você realmente... Então, eu não entraria eu sempre falo, no longo prazo, as coisas tendem a favorecer os corretos. Então, a gente tem um pouco desse princípio. Foi uma decisão, sempre foi muito difícil, porque limita teu crescimento. Eu perdi muito negócio.
tentando mostrar, embasar com dados, etc., de que não era possível, etc. Mas voltam. Vários negócios que eu perdi, alguns já voltaram, puta, o cara não está entregando, tal, você não quer ver de novo. Desculpa. Então assim, eu acho que credibilidade e fazer, por um lado, fazer o que você acredita, né? Você mostrar o que realmente você acredita é super importante também, principalmente porque a gente vive de recomendação, a gente vive de boas experiências. O Brasil é um mercado de trabalho muito de relacionamento, então rapidamente você começa a fazer coisa errada, cai no. Com certeza. É um corta-caminho que no longo prazo acaba caindo. Então a gente continua levando essas porradas de falar você não acredita no meu produto, mas eu prefiro surpreender, que nem eu tive uma conversa hoje, o cara deu 5 apartamentos para a gente, uma incorporadora, lançou segunda-feira, os 3 já alugaram os 5, os 5 já estão com reserva, então, e é um preço que ele não acreditava, então foi, putz, tá vendo? Então tem esse lado de melhor surpreender positivamente do que negativamente. Concordo. Boa. E para encerrar, Rafa, onde que o pessoal pode te encontrar e encontrar a Yuka? A plataforma da Yuka é yca.live, Live. Lá tem todos os imóveis disponíveis, a forma como a gente opera, tem uma parte de parcerias. Eu estou no LinkedIn, meu nome mesmo, tem minha foto, então fácil de achar. E a Yuka tem um Instagram da Yuka também, que é yuka.live, mesma coisa. A gente acaba postando uma linguagem um pouco mais para o inquilino, e no LinkedIn a gente posta coisas mais associadas, um pouco mais, né, dos parceiros para imobiliárias, para proprietários. Recentemente a gente fez um relatório junto com a Hexperts, né, sobre o mercado de residencial para renda, que a gente acabou fazendo o release pelo LinkedIn, está lá com dados, comparando o mercado americano com o brasileiro, com o potencial que a gente acredita, né, onde que a gente está em termos da curva, super detalhado. Eu acho que é um report que foi feedback foi muito positivo da indústria, e é muito o que a gente acredita, usar dados para tomar decisão, compartilhar, a gente não quer esconder, a gente quer realmente ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões de investimento imobiliário, de locação, e começar a criar essa disponibilidade de dados, que eu acho que muitas imobiliárias às vezes sentem falta, né, de conseguir ser um pouco mais incisiva com um parceiro, um proprietário, do que é possível naquela unidade. Então, a ideia nossa não é sentar em cima disso, é começar a disponibilizar essas discussões. Show de bola. Rafa, obrigado pela participação. Tenho certeza que quem não conhecia a Yuka agora já vai acompanhar de perto, e estou ansioso aí para acompanhar os próximos passos de vocês. E muito obrigado mesmo pela sua participação no Senta aí Podcast. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder falar um pouco da Yuka, e estamos à disposição aí do mercado para qualquer dúvida, parceria. A gente precisa crescer e depende de vocês. Boa. Valeu e obrigado a todos que acompanharam o episódio, e até semana que vem. Valeu, gente.